Vim hoje aqui conversar com vocês sobre o coronavírus. O coronavírus recebe esse nome porque ele tem uma coroa. Os primeiros coronavírus foram descritos no mundo em 1960, ou seja, são vírus recentes, têm um pouco mais de 60 anos de vida esses vírus. E o coronavírus é o segundo vírus mais frequente de causar o resfriado comum, só perde para o rinovírus. Então é um vírus extremamente comum, o coronavírus, não esse que a gente está vendo agora, mas o coronavírus, a família, do coronavírus, é o segundo vírus mais frequente de causar resfriado comum. Então, todo mundo já teve um resfriado comum, certamente por coronavírus. Só que este coronavírus em especial, ele é chamado de SARS-CoV-2. SARS, S-A-R-S, de Síndrome Respiratória Aguda Grave, CoV de coronavírus, 2 porque já teve um SARS antes em 2002. Nós já tivemos 3 epidemias por coronavírus no mundo. A primeira foi em 2002 e 2003, também na China. O vírus sofreu uma mutação, os vírus então sofrem muitas mutações, que são pequenas mudanças e que tornam esse vírus mais agressivo, dão doença mais grave. Em 2012, houve um outro coronavírus que também sofreu mutação e foi chamado de MERS, M-E-R-S, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também se disseminou ali na região do Oriente Médio e que tinha uma mortalidade em torno de 34%. E agora estamos vivendo então a epidemia do SARS-CoV-2. Esse é o nome que o atual coronavírus recebeu. Caracteristicamente, então, este vírus tem se mostrado que ele se dissemina bastante, então ele tem uma alta infectividade, então ele provoca bastante casos, mas tem uma mortalidade comparado ao SARS e ao MERS, os dois outros coronavírus que já deram quadros de epidemia, muito menor. Como evitar de pegar o coronavírus? Inicialmente, evitar ficar próximo de pessoas que estejam tossindo ou espirrando. O que é ficar próximo? A pelo menos 1 metro de distância. Então, evitar contato com pessoas que estejam tossindo ou espirrando, lavar com maior frequência as mãos e lavar toda a superfície da mão por pelo menos 20 segundos, usar álcool gel, não compartilhar objetos pessoais com essas pessoas que estejam tossindo ou espirrando, usar máscara caso você esteja tossindo ou espirrando. Ao espirrar e tossir, usar o antebraço e não as mãos, ou pior ainda, não usar as mãos. Se tiver um caso suspeito em casa, como é que a gente deve fazer? Manter essa pessoa isolada em casa, num quarto, e essa pessoa ao sair usar a máscara. Se for alguém entrar nesse quarto, usar máscara. E aquela dica que é dos nossos antepassados: casa que entra sol, não entra vírus ou bactérias. Então, ter ambientes ventilados, isso realmente facilita com que esses vírus sejam eliminados. Quanto tempo esse vírus fica na superfície? Isso a gente não sabe. Se a gente usar o que a gente aprendeu com a epidemia de SARS e de MERS que teve em 2002 e 2012, ele deve ficar em torno de 9 horas, mas morre muito fácil com o uso de álcool, hipoclorito, o peróxido de hidrogênio, então, que é a água oxigenada. Então, a gente parece que ele é um vírus que morre fácil, ele tem uma parede de gordura que se dissolve fácil. Então, se pega através de gotículas de espirro, tosse, nariz escorrendo, ou através de superfícies contaminadas com essas gotículas. Portanto, em épocas de coronavírus, evite locais aglomerados, fechados, evite ao tossir ou espirrar usar as mãos e sim o antebraço, com o nariz escorrendo usar lenços e rapidamente desprezar, lavar com maior frequência as mãos e usar álcool gel. Quais são os sintomas dessa doença? Essa doença causada pelo coronavírus atual é chamada de Covid-19. Habitualmente, o paciente apresenta febre com outras manifestações respiratórias. Quais? Tosse, que pode ser com ou sem catarro, nariz escorrendo, que é o que a gente chama de coriza, mal-estar, mialgia, que é a dor no corpo, dor de garganta. São esses os sintomas que habitualmente os pacientes apresentam. Esses sintomas costumam aparecer de 3 a 5 dias após o contato com o vírus,
mas pode se estender até 14 dias após o contato com o vírus, o aparecimento desses sintomas. Então, por isso que a gente considera a quarentena, que é o período em que o paciente deve ficar isolado, enfim, 14 dias. Então, 14 dias é o período de incubação, que é o tempo em que eu entro em contato com o vírus até eu apresentar os primeiros sintomas. Então, os pacientes que estão em observação, que a gente não sabe se vai desenvolver a doença ou não, eles ficam em quarentena. Chama quarentena, que parece 40 dias, mas não é. A quarentena para o coronavírus é de 14 dias. Normalmente, os pacientes todos que pegam o coronavírus, parece que a maioria não vai desenvolver sintoma nenhum, parece. Aqueles que desenvolvem sintomas, muitos ficam só nisso, febre, tosse, mal-estar, dor de garganta, coriza. Agora, alguns pacientes evoluem para formas mais graves. As formas mais graves geralmente acontecem após o 7º, 8º dia de doença e se manifestam com falta de ar, pneumonia, pode ter falência de múltiplos órgãos, insuficiência renal aguda. Então, esses quadros aí costumam ser mais graves e podem evoluir para o óbito. O coronavírus que hoje se apresenta nessa epidemia, ele costuma dar quadros mais graves em pacientes de mais idade, a partir dos 50, 60 anos, e com comorbidades associadas, ou seja, pacientes que têm aí pressão alta, diabetes, pacientes oncológicos, que tenham alguma doença de base. Então, nesses pacientes de mais idade e com outras doenças, parecem ser os indivíduos que têm quadros mais graves e com maior mortalidade. As crianças parecem estar, digamos que, protegidas dessa infecção pelo corona. São raros os casos em crianças abaixo de 9 anos, ou também, se a gente considerar toda a faixa etária da pediatria, que vai até os 19 anos, né, 20 anos, são raros os casos e quando tem, são casos de pouca gravidade. Nós tivemos até o momento um óbito em pacientes abaixo dos 20 anos de idade. Essa doença não se mostra agressiva nas crianças e também não é agressiva com as gestantes, diferente do que a gente viveu na epidemia do H1N1, que era agressiva e com alta mortalidade em gestantes, em crianças e também o H1N1 entre os idosos. Como fazer o diagnóstico do novo coronavírus? Se faz o diagnóstico através da coleta de material com suave, que é aquele cotonete bem comprido, das duas narinas e da orofaringe. E se faz um exame chamado RT-PCR, que é um PCR em tempo real, onde se amplifica o material genético desse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Existe também um painel de vírus respiratórios que vê outros vírus responsáveis por infecções respiratórias, dentre eles o H1N1, outros coronavírus, não este SARS-CoV-2 dessa epidemia, mas outros coronavírus, para influenza 1, 2, 3 e 4, rinovírus, bocavírus. Então é possível se fazer aí o diagnóstico molecular das infecções respiratórias. Com essa epidemia de coronavírus, muitas pessoas me perguntam se a vacina da gripe protege contra o coronavírus. A resposta é não. A vacina da gripe protege contra as infecções causadas pelo vírus influenza, dentre eles o H1N1. É muito importante tomar a vacina contra o H1N1, pois as manifestações clínicas da doença causada por este vírus são iguais às causadas pelo coronavírus. Ao apresentar sintomas como febre, tosse, se você tomou a vacina contra o H1N1, a chance de ser o vírus da gripe é muito menor, afinal, você tomou a vacina. Ao proteger as pessoas do vírus da gripe, se impede uma sobrecarga do sistema respiratório que agravaria uma eventual infecção pelo novo coronavírus.